Ele me trouxe conhecimento. Ele desenvolveu a minha imaginação. Graças a ele, eu pude entender milhares de coisas que eu mal entenderia um tempo atrás. Fiquei muito triste quando eu descobri que existia um tempo em que ele era proibido de ser mostrado ao mundo. Eu compreendi o significado de caráter, coragem e força ouvindo essas histórias. Cada linha que ele recitava tinha um grande significado. E eu não parava quieta até saber o fim de cada história. Porque eu sou o que sou? Porque eu aprendi a ouvir e a crescer. E tudo graças a ele. Então, querido, obrigada por me ensinar e me mostrar coisas que sempre vão estar marcadas em mim. Já sabem de quem eu estou falando? Ninguém menos do que um dos meus melhores amigos, o livro. Depois de um tempo, eu aprendi como a leitura é importante e essencial na minha vida. E não me importa qual for o tema, ficção, romance, suspense ou terror. Não me interessa se as histórias são reais ou não. O que realmente importa é todo o conhecimento que você absorve, toda a imaginação que você conquista. Por isso leia, imagine, descubra e nunca se esqueça que aqueles personagens fantásticos e aquelas histórias emocionantes, querendo ou não, foram baseadas na realidade. Os personagens incríveis nos mostram que o que vale mais a pena é o caráter e a sua dedicação em alcançar o que você sempre sonhou. E os acontecimentos que deixam você vidrado são nada mais e nada menos do que situações reais alteradas para uma nova dimensão. Por conta de tudo isso, entenda que a leitura não é algo chato e sufocante, não quando você passa a enxergar as histórias e os acontecimentos com outros olhos. Quando você passa a interpretar as palavras, frases e os acontecimentos de outra maneira. Então leia, descubra e principalmente viva e cresça sempre mais. Ele me trouxe conhecimento. Ele desenvolveu a minha imaginação. Graças a ele, eu pude entender milhares de coisas que eu mal entenderia um tempo atrás. Fiquei muito triste quando eu descobri que existia um tempo em que ele era proibido de ser mostrado ao mundo. Eu compreendi o significado de caráter, coragem e força ouvindo essas histórias. Cada linha que ele recitava tinha um grande significado. E eu não parava quieta até saber o fim de cada história. Porque eu sou o que sou? Porque eu aprendi a ouvir e a crescer. E tudo graças a ele. Então, querido, obrigada por me ensinar e me mostrar coisas que sempre vão estar marcadas em mim. Já sabem de quem eu estou falando? Ninguém menos do que um dos meus melhores amigos, o livro. Depois de um tempo, eu aprendi como a leitura é importante e essencial na minha vida. E não me importa qual for o tema, ficção, romance, suspense ou terror. Não me interessa se as histórias são reais ou não. O que realmente importa é todo o conhecimento que você absorve, toda a imaginação que você conquista. Por isso leia, imagine, descubra e nunca se esqueça que aqueles personagens fantásticos e aquelas histórias emocionantes, querendo ou não, foram baseadas na realidade. Os personagens incríveis nos mostram que o que vale mais a pena é o caráter e a sua dedicação em alcançar o que você sempre sonhou. E os acontecimentos que deixam você vidrado são nada mais e nada menos do que situações reais alteradas para uma nova dimensão. Por conta de tudo isso, entenda que a leitura não é algo chato e sufocante, não quando você passa a enxergar as histórias e os acontecimentos com outros olhos. Quando você passa a interpretar as palavras, frases e os acontecimentos de outra maneira. Então leia, descubra e principalmente viva e cresça sempre mais.